Que a paz que Jesus nos dá esteja presente em cada um de nós. Nos alegramos, ficamos felizes e agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais este dia, mais este momento para juntos meditarmos em Sua palavra, para juntos extrairmos lições para a nossa vida e, imbuídos, cheios do Espírito Santo, possamos viver aquilo que nós estamos aprendendo. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Também agradecemos a vocês que escrevem para o canal Hora Tranquila dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Nós aqui queremos mandar um alô especial para Lucidmar Stork, ela é do Rio de Janeiro. E ela está parabenizando a sua tia Jorminda, que hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns, Jorminda. Mandamos um alô especial para Ana Lúcia, lá de Manaus, Amazonas. Maria Angélica, ela diz aqui que trabalha há 30 anos com a mesma família e já os ganhou para Jesus. Louvado seja o teu nome, o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos que fazem o trabalho de levar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Cacilda Santos e família são da Agrovila 21, na Serra do Ramalho, na Bahia. Maria de Lourdes é de Mococa, São Paulo. Janete e Eduardo Villa-Lobos são de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Terezinha Passos é de São Paulo e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos mandar sempre alô para vocês, iremos orar. Santo Deus e Pai, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia e por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para entendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que estudam conosco. Em especial, pedimos uma bênção para Jorminda, que hoje completa mais um ano de vida, e para todos os demais aniversariantes. Dê vitórias a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus, ela é maravilhosa. A Palavra de Deus, ela nos mostra o caminho, nos mostra decisões que nós precisamos tomar em nossa vida e nos mostra como é que nós poderemos estar em comunhão com Deus a cada dia. É através do estudo e através da oração e do testemunho, assim como nós ouvimos aqui a nossa irmã Maria Angélica. Há 30 anos trabalhando com a mesma família e já os ganhou para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ficamos felizes porque o Espírito Santo está trabalhando com cada um de nós. Eu sei que muitos ainda estão lutando para vencer algum problema e com certeza Deus vai dar essa vitória. Não desanime, continue persistindo na vida espiritual. Não pense que você é um caso sem solução, de maneira alguma. Jesus é a solução para todos os problemas que nós temos, inclusive para a nossa falta de fé, para o nosso desânimo. Jesus é a solução. Então continuemos buscando, continuemos nos humilhando, pedindo perdão a Deus, forças para vencermos os defeitos de caráter que nós temos e os pecados que ainda estão em nosso coração, em nossa vida. Nós ontem comentamos aqui a respeito de Acã, que foi o que roubou aquela capa Babilônia. Roubou não, ele pegou, escondeu para si e prata e ouro e enterrou embaixo da sua tenda, lá no acampamento de Israel. Ele era da tribo de Judá. E como nós sabemos, cada tribo tinha o seu espaço para estenderem e colocar as suas tendas. Era dividido por tribos. E Josué ele foi lançando sorte, e caiu na tribo de Judá e depois foi pelas famílias e acabou chegando em Acã. E Acã, ele confessou, eu desejei ter aquela capa Babilônia e também aquela prata, aquele ouro, e eu peguei para mim. A ordem era que não pegassem nada. Veja, irmãos, o que a cobiça faz. Irmãos, falamos ontem, vamos repetir, a cobiça é a raiz de todos os pecados que nós cometemos. Acã e toda a sua família foram mortos, apedrejados, porque a ordem era não pegar nada dos despojos lá em Jericó. E em consequência desse pecado de Acã, quando Israel foi lutar contra Ai,
os israelitas foram derrotados. E Josué não entendeu o porquê. Ele buscou em Deus a resposta, e Deus, irmãos, tem a resposta para tudo. Se nós temos nosso Deus como o nosso amigo, o nosso companheiro, como o nosso guia, quando nós pedirmos, Ele vai nos mostrar. Assim como mostrou para Josué, e Acã teve que confessar. Precisamos, irmãos, cuidar. Cuidar, porque a cobiça, ela está presente em quase todos nós. De alguma forma ou outra sentimos uma cobiça, desejamos alguma coisa que às vezes nós não temos, e às vezes para conseguir aquela coisa que nós estamos querendo, nós precisamos agir de modo ilícito em outras áreas. E então é o que eu disse, a cobiça ela é a raiz, é o começo do pecado, de todos os pecados que nós cometemos. Vocês se lembram da história de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus? Judas, ele se ofereceu para seguir a Jesus. Ele não foi chamado para ser um dos discípulos. Ele se ofereceu. Ele via que ali com Jesus ele teria possibilidade de alcançar os seus objetivos e suprir os desejos do seu coração, porque Judas ele era cobiçoso, ele era avarento, ele queria ter sempre as coisas, ele ambiciava, né? Ele era ambicioso. E precisamos ter cuidado, irmãos, se nós somos ambiciosos também, porque essa questão, ela vem da cobiça. Sermos ambiciosos vem da cobiça. E então essa é uma história trágica que nós temos na Bíblia. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus, teve todas as oportunidades para ser um vencedor, mas ele estava só pensando nele. É claro que todos os 11 discípulos restantes não entenderam também o ministério de Jesus até que Jesus morreu e ressuscitou. Todos os discípulos o abandonaram quando Jesus foi preso, e depois Pedro negou a Jesus, mas depois houve a conversão de cada um deles, menos de Judas, que foi e se enforcou. Lembramos que estes discípulos, eles todos tiveram a mesma oportunidade de aprender com o grande mestre Jesus, caminharam com ele 3 anos e meio e poder ser um verdadeiro discípulo, imitador do Senhor Jesus. Agora, o que foi que aconteceu com Judas? Quando foi dado uma festa para Jesus, um banquete foi dado para Jesus lá na casa de Simão, e então aqui em João no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele, com Jesus. Então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Vejam, Maria comprou esse perfume caríssimo, vaso de alabastro, e era de nardo puro. Somente os ricos compravam esse perfume. Diz-nos a Bíblia que era o valor do trabalho de um ano de um jornaleiro, né, que ganhava um salário por dia, e juntado durante um ano para comprar esse perfume. E Judas Iscariotes, que cobiçava, olha, ele era cobiçoso, né, avarento,
Ele, quando sentiu o cheiro do perfume, ele falou assim: nossa, que perfume caro que essa mulher está esbanjando aqui, desperdiçando esse dinheiro, vendesse esse perfume, desse o dinheiro para os pobres. Não, ele estava pensando nele. Por isso que ele falou que era melhor vender e dar para os pobres. Por quê? Porque ele era o tesoureiro do grupo, ele queria ficar com dinheiro. Ele roubava, diz aqui a palavra de Deus, ele era ladrão. Irmãos, que absurdo, não é? E aí, quando nós lemos também em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, nos versos 14 a 16, diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Vejam, irmãos, o que a cobiça faz com a pessoa. Levou Judas a se oferecer. Ele foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão para eu entregar Jesus? O que faz a cobiça, irmãos? Que isso sirva de lição para nós. Peçamos a Deus que tire esta raiz do pecado da nossa mente, do nosso coração, de cobiçarmos, de desejarmos aquilo que não é nosso, porque isso vai nos levar a outros pecados. E a cobiça levou Judas a entregar o próprio mestre. E por que Judas precisou de entregar? Ele disse: com aquele a quem eu beijar a face, esse é a quem vocês estão procurando. Porque Jesus, ele era igual aos outros. Não havia aparência diferente. Ele era mais bonito, ele era, mais alto, cabelos, Então não, Jesus era judeu, igual aos outros discípulos. E então, para que eles não prendessem alguém errado, Judas se ofereceu: quanto vocês me pagarão para eu entregar Jesus a vocês? E foi combinado o preço, e Judas entregou Jesus. É claro que nos diz que Judas esperava que Jesus fosse então se livrar da mão dos soldados romanos, e agora ele ia então estabelecer o seu reino. Muitas, comentários a esse respeito, mas o fato é que Jesus, ele veio para morrer, para se entregar, para se dar por mim e por você. Jesus de maneira alguma iria fugir do propósito para o qual ele veio a este mundo, que era morrer em lugar do ser humano pecador. E louvado seja Deus, porque Jesus morreu por mim e por você. E Judas então, movido pelo remorso, quando viu que Jesus iria ser julgado e condenado, ele foi e se enforcou. É isso que leva, irmãos, à cobiça. Leva ao afastamento de Cristo e leva à morte. Vejam que Judas andava com Jesus 3 anos e meio, mas ele não tinha Jesus em seu coração. Então isso pode acontecer hoje também, pertencermos a uma igreja, participarmos de todas as reuniões, cultos e todos os eventos na igreja, mas não termos Jesus em nosso coração. Estamos lá somente querendo tirar vantagens para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a vencermos este pecado, se tivermos em nossa vida, que é a cobiça, que é a avareza, que nós possamos nos humilhar e nos render completamente a Jesus, deixar que Ele faça uma obra de transformação em nossa vida. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, quando Jesus voltar, Ele vai dizer para aqueles que foram fiéis: bem está, servo bom e fiel, entra e participa da alegria do teu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21. Que Deus nos abençoe.